A quarta-feira foi marcada pelo acidente de Paulo Guerreiro na zona sul de Porto Alegre. Ainda assim, o atacante passa bem. Teve a reapresentação do grupo de jogadores na preparação para o compromisso contra o Santos e contou com a presença de Thiago Galhardo, que garante estar focado, mas não deve participar da partida do próximo domingo. Pedro Henrique teve uma reviravolta e deverá ir para o Sport. E o futebol mexicano se interessa por um jogador que já não está nos planos do Internacional. Esse é o Diário Colorado, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui no canal. Não esquece de deixar o like, te inscrever, ativar também as notificações. 27 mil inscritos, a gente agradece a todo mundo. Vamos falar sobre essa quarta-feira que foi bem movimentada no noticiário do Internacional e claro que a informação que mais impactou todo mundo foi o acidente sofrido pelo Paulo Guerreiro na zona sul de Porto Alegre. O Porsche dele bateu de frente em uma Space Fox na Estrada das Três Meninas, que fica ali no bairro Vila Nova, próximo a um condomínio de luxo onde alguns jogadores do Internacional moram. O Guerreiro estava ali almoçando na casa de outro jogador do Internacional. Na saída, o carro, esse Space Fox, acabou atravessando a pista contrária, o sentido contrário, bateu no Paulo Guerreiro. O que eu posso passar de informação mais importante para vocês é que ninguém se feriu. Tá tudo certo com o Paulo Guerreiro, ele foi liberado na hora ali, depois de prestar o atendimento às outras vítimas que também estão bem, um casal de idosos estavam no outro carro, todo mundo foi liberado, o casal de idosos até foi encaminhado para o HPS, mas tá tudo bem. Se vocês querem os detalhes de como aconteceu esse acidente, as versões que eu colhi junto a pessoas que atenderam a ocorrência na zona sul de Porto Alegre, é só acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo, ali eu conto todos os, não bastidores, mas os fatos, o que aconteceu nesse acidente do Paulo Guerreiro, que claro, foi a notícia que mais impactou nessa quarta-feira, deixou muita gente principalmente assustado em função desse acidente. Mas o próximo assunto que eu trago, e aí já dentro de campo, foi a representação do Internacional na manhã dessa quarta-feira, e que teve como principal novidade a presença do Thiago Galhardo, atacante que havia sido afastado da partida contra o Fluminense no último fim de semana. Ele pediu liberação ainda do treinamento de segunda-feira e o próprio empresário do jogador, o Flávio Trivela, havia adiantado que o Galhardo se reapresentaria na quarta, e foi assim que aconteceu. Ele esteve pela manhã no CT, participou da atividade, que foi um treino um pouco mais leve para os jogadores que estavam voltando exatamente da folga da última terça-feira, mas o Galhardo afirma que está focado no Internacional e que quer treinar para recuperar seu espaço, para ajudar o time. Mas não é o que a direção espera dele. A direção do Inter, inclusive, deve manter o afastamento para o restante dos jogos. Para a partida de domingo, por exemplo, contra o Santos, a tendência é que o Galhardo não viaje. Publicamente, a direção até fala que está avaliando a situação do Thiago Galhardo, avaliando se ele será relacionado ou não. Mas a tendência é que ele fique mais uma vez afastado, porque o diagnóstico é de que o Galhardo já saturou, já não quer mais, o Inter, na verdade, não quer mais o Thiago Galhardo, é uma relação que já se desgastou, então o Inter aguarda alguma proposta chegar por esse jogador. Enquanto isso, não deverá utilizá-lo e ele não deve viajar para Santos para enfrentar a equipe santista no próximo domingo. Além disso, existem algumas informações em relação ao mercado de transferências. Uma delas envolve o Bruno Mendes, porque o Jorge Nicola informou no canal do YouTube dele que o Atlético de Madrid fez uma sondagem, uma consulta em relação ao Bruno Mendes, que pertence ao Corinthians e que está emprestado ao Internacional até o meio da próxima temporada. Eu também fiz um vídeo falando sobre isso e explicando quais são as condições contratuais que o Internacional tem com o Bruno Mendes e como que foi esse interesse do Atlético de Madrid. É bem difícil que o Atlético faça uma proposta pelo Bruno Mendes até o término da janela de transferências. A tendência é que isso não aconteça e ele fica no Internacional. De qualquer maneira, a direção do Inter estuda uma possibilidade de manter o jogador aqui em Porto Alegre, já que ele está rendendo muito bem e solucionou um problema na zaga colorada. É uma questão que a direção está tentando resolver, mas eu explico tudo nesse vídeo que também vai estar aqui na descrição do canal. Ainda sobre mercado de transferências, anteontem eu falei que o Pedro Henrique estava indo para o Sport. Ontem eu falei aqui que o Pedro Henrique não ia mais para o Sport. Hoje eu vou dizer que ele está para ir para o Sport. Uma negociação cheia de reviravoltas. Em um primeiro momento o Pedro Henrique não aceitou ir para Recife, pro Sport, mas hoje a situação mudou. A equipe do Sport até deu uma olhada no Rodrigues do Grêmio, mas
não avançou e o Pedro Henrique mudou de ideia, foi convencido pelo seu staff de que é melhor ir para o esporte, porque lá ele vai ter oportunidade de jogar e a tendência é que o negócio aconteça. Sim, o Pedro Henrique pode estar, agora sim, de saída do Internacional, aquele mesmo molde que a gente vinha trabalhando antes. Contrato de empréstimo até o fim do ano, com passe fixado ao final do contrato, ainda assim é bem difícil que o esporte execute o pagamento desse passe fixado, porque não tem tanto dinheiro assim, então ele joga até o fim do ano, depois volta para o Internacional. Essa é a tendência de momento. Pedro Henrique, 20 anos, que hoje é o 6º zagueiro da hierarquia do Internacional. O próximo assunto que eu trago aqui, que inclusive é o símbolo da thumb, hoje, do Diário do Inter, é em relação ao Sarrafiori. O Sarrafiori está emprestado ao Vasco até o fim dessa temporada. E o Puebla, do México, estaria interessado no jogador, em contratar o jogador em definitivo. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Wilson Pimentel, do Rio de Janeiro, que trabalha para o Torcedores.com, site muito reconhecido. Na matéria, o Wilson Pimentel cita que o Puebla consultou o Internacional sobre o Sarrafiori e estaria disposto a fazer uma proposta. A janela de transferências lá do México ainda não fechou e se ventilou valores na casa de $1,5 milhão, que, vamos lá, é um valor considerável para o Internacional. Por exemplo, com esse valor, o Inter poderia bater a meta das vendas para esse ano de 2021. Isso com um atleta que sequer está nos planos do Inter. O Diego Aguirre não pretende utilizá-lo, o Miguel já não pretendia utilizá-lo, tanto que o Inter lutou bastante para conseguir emprestar o jogador para o Vasco da Gama. Uma venda, olha, cai bem para o Internacional. Uma possibilidade que a gente pode trabalhar e que pode acontecer ao longo dos próximos dias. O Sarrafiori sendo vendido para o mercado mexicano é ruim para o Vasco, que teve o empréstimo do jogador e iria perdê-lo, mas o Internacional pode conseguir fazer um bom negócio com o meia argentino. Amanhã a gente tem mais detalhes do A Dupla, mais vídeos do Inter, do Grêmio. Não esquece também de participar do SAC, o serviço de atendimento ao consumidor da Dupla. Lá tu manda teu recado, tua mensagem, a tua pergunta, que eu e o Matheus Dávila vamos reproduzir aqui no sábado, beleza? Te inscreve no canal, ativa as notificações e dá um joinha aí pra gente. Beijo!